Na semana passada, várias pacientes minhas em tratamento de câncer de mama vieram me procurar, super assustadas, perguntando se estavam fazendo o exercício físico de uma forma errada. Isso porque teve um post que viralizou aqui no Instagram, baseado em um estudo recente, mas que dava a entender que se ela estivesse fazendo exercício aeróbico junto com a musculação, ela estava errada. Então, eu chamei a pessoa que eu mais confio quando o assunto é câncer e exercício físico para explicar isso aqui para vocês. Primeira coisa muito importante, esse estudo, ele não diz que paciente com câncer deve parar de fazer aeróbio. Isso é um erro, tá? E ele também não mostra que o treino combinado atrapalha o tratamento de forma geral. Não foi avaliado isso. Além disso, o artigo não mediu progressão de doença, sobrevida, tolerância ao tratamento, mortalidade. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode extrapolar o que foi pesquisado nesse estudo em relação a tratamento, em relação a desfechos clínicos importantes. O que o estudo fez foi ver se a interferência do aeróbio sobre a força, ou seja, é melhor você treinar treinamento de força sozinho, ou você pode fazer aeróbio e força junto no mesmo programa de treinamento. Ou seja, você adicionar o aeróbio, isso atrapalha os benefícios. Os benefícios seriam em relação à força, massa magra, fadiga e função física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente já sabe dessa possível interferência do aeróbio sobre a força. Esse estudo não deixou muito claro se o aeróbio foi feito antes da força, se a força foi feita antes do aeróbio, se foi feito na mesma sessão, se foram feitos em sessões distintas. Os volumes de treino foram totalmente descontrolados. Teve mais dose no treinamento de força, uma dose pequena, mas teve mais dose no treinamento de força quando ele era isolado. Então a gente não sabe se o benefício foi fisiológico mesmo ou se o benefício foi em relação a ajuste de treinamento, a programa de treinamento. Outra coisa muito importante, eles não avaliaram a aptidão cardiorrespiratória. Então você não sabe, vai que você tem um prejuízo muito grande na capacidade cardiorrespiratória, isso compromete muito mais a sua saúde e os desfechos clínicos. Então você não pode pensar só num ganho mínimo de massa muscular em detrimento da perda de condicionamento. Tá? Isso não foi avaliado, você tem que tomar muito cuidado. Outro ponto importante, a gente não sabe se foi bicicleta, corrida, remo, elíptico. Então essa interferência acontece muito mais. Talvez numa sessão de treino, se você fizer uma bicicleta e treinar membros superiores, essa interferência seja menor. Talvez se você fizer remo num dia e treinar inferiores, essa interferência seja menor. Terceiro ponto, em relação à fadiga e função física, os resultados foram muito próximos. Então, você fazer aeróbio e fazer força no mesmo programa de treinamento, basicamente a diferença é quase que insignificante. Tá? O resultado maior foi em relação à força e massa magra. Então, se o objetivo do seu paciente, o objetivo do indivíduo é ter o máximo de benefício de massa magra e força, talvez não seja melhor, numa mesma sessão de treinamento, realmente você ter o aeróbio e a força, que essa interferência ela pode ser mais real. Mas se o indivíduo conseguir colocar num outro dia, numa outra sessão, um volume baixo, dificilmente isso vai ser prejudicial. O indivíduo tem uma perda de massa magra, de força, potência e risco funcional muito alto. Esse é um cuidado que tem que ter. De repente, foca mais na força. Tá? Então, basicamente, esse indivíduo que tem fadiga alta, ou seja, tolera pouco o esforço aeróbio, comprometimento muito grande de massa muscular, força e potência, prejudicando funções físicas. Esse, para mim, são basicamente os únicos contextos que eu focaria só no treinamento de força. Então, evita, no dia a dia, fazer o aeróbio antes do treinamento de força. Evita fazer um treinamento de aeróbio desgastante. Se possível, sempre coloque eles em sessões distintas e coloque músculos separados para trabalhar. Vai treinar a perna, evita fazer muita corrida. De repente, aqueça no máximo com uma bicicleta. Ou deixa o aeróbio para outro dia, outra sessão. Mas se for treinar superior, quem sabe você consegue fazer uma bicicleta, uma corrida no mesmo dia. Mas evita esse estímulo, que a gente já sabe que essa interferência pode existir. E como você não vai ter um profissional, nem todo mundo tem um profissional para ajustar o tempo todo, coloque em sessões distintas e doses mais baixas. Mas dificilmente você vai ter que retirar o aeróbio. Pelo contrário, você provavelmente precisa melhorar essa prescrição de treinamento. E vamos ser bem sinceros, a gente só chegou até onde a gente chegou por causa do aeróbio. Hoje o exercício é falado no contexto do câncer porque o aeróbio trouxe respaldo científico para isso. Então já está tão difícil de colocar as pessoas para fazer exercício, para fazer uma caminhada. Então vamos tomar cuidado. Praticamente a minoria das pessoas não vai funcionar com treinamento aeróbio. O resto, a maioria, não só vai ser adaptado, como vai ser necessário o treinamento aeróbio no contexto do tratamento do câncer. Não vamos regredir não, vamos avançar.
Vamos tentar melhorar. A gente está falando sobre cuidado, sobre profissão, sobre o time de exercício, sobre dose, sobre contexto, sobre personalização. Então a gente vai precisar de um profissional sempre.